Além disso, a gente teve uma entrevista legal do executivo de futebol do Vasco, né, que a gente já falou, o Paulo Brax, falando um pouquinho dos detalhes da chegada do Andrés Santos, né, dessa volta do Andrés Santos, que foi vendido para o Chelsea no comecinho do ano. Essa volta, o time venceu a concorrência do Palmeiras, de certa forma, né, que deu para trás na proposta de empréstimo e fechou com o jogador até a metade do ano. O Paulo Brax, ele deu uma entrevista para o All Sport e falou que o Chelsea exigiu o contrato até o meio do ano e o grande detalhe é que houve um compromisso do Vasco com o Chelsea para botar o Andrés Santos para jogar. Eu acho que é um compromisso fácil de fazer, porque ele é facilmente o melhor volante desse elenco, né? Mesmo com o Jair, mesmo com o Marlon Gomes, que tá mais para um meia, né? Um cara mais completo assim. E também falando que o Vasco faz questão de jogá-lo, né? Mesmo que seja por poucas partidas, porque se ele vai ficar até a metade do ano e também vai jogar o Mundial Sub-20, né? Que entre junho e julho. O Andrés Santos que foi convocado para a seleção principal, que joga agora no dia 25 de março, né? Contra Marrocos. Entre outras coisas que ele falou, ele explicou também a cláusula que o Vasco fez com o Chelsea na hora da venda do Andrés Santos, que obrigava o Chelsea a notificar o Vasco quando o Chelsea tivesse a intenção de emprestar o jogador, de negociar o jogador, não necessariamente emprestar ou vender, mas de notificar o Vasco recebeu e começou a se mobilizar por isso, conversar com o técnico, ver quais seriam os espaços, planejar o elenco, falar, bom, se vai vir o Andrés Santos, não precisa contratar mais ninguém para a volância, já que a gente tem o Jair, tem o Marlon, tem ele e tudo mais, tem o Patrick De Luca, e aí trouxe essa cláusula, acionou essa cláusula e conseguiu trazer ele de volta, e mesmo por pouco tempo, e o Paulo Brax ainda usou o exemplo do jogo contra o Flamengo, né? O Andrés Santos acabou de chegar, semana passada no Vasco, já jogou contra o Flamengo e fez uma ótima atuação, teve uma ótima atuação contra o Flamengo, nem um pouquinho fora de ritmo, nem um pouquinho fora de forma, 18 anos, né? Tá voando, e foi muito útil para a estratégia do Vasco, que colocou um jogador a mais de marcação para tentar impedir, né, uma melhor criação de ataque do Flamengo, tanto que deu certo, 1-0 o Vasco. Eu tinha falado na live de ontem, aliás, eu falei uma informação meio jogada, eu falei uma informação errada, mas que foi, na verdade, um pouquinho errada. Eu falei que o Vasco venceu o Flamengo depois de mais de 20 jogos. Estou errado, mas o Vasco venceu o Flamengo pela segunda vez depois de 22 jogos. Isso é uma loucura, cara. Teve uma sequência de empates entre o Vasco e o Flamengo por muito tempo, e os times jogam muito, né? Se enfrentam muito entre brasileiro e campeonato carioca, né? Os dois campeonatos dentro do carioca, as decisões, semifinal, final, etc. e tal. Depois de 22 jogos, a segunda vitória do Vasco. A outra não tinha corrido, não fazia nem 4 partidas direito, que o Vasco venceu por 3-1 o Flamengo. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com, que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!